Olá, esta é uma aula de Laboratório de Circuitos Elétricos 1. Nesta aula vamos estudar a análise dos nós. O circuito a ser implementado no laboratório remoto VISIR é formado por uma fonte de tensão de 5 volts conectada em um conjunto de 3 resistores que formam uma associação mista de resistores, ou seja, um circuito série paralelo. O resistor R1 de 1000 ohms está conectado em série com a associação de R2 em paralelo com R3, sendo que R2 tem 1200 ohms e R3 tem 22.000 ohms. Assim como na aula anterior sobre a análise das malhas, aqui também faremos uso das técnicas de associação de resistores, a lei de Ohm e as leis de Kirchhoff para tensões e para correntes, para se fazer a análise inicial do circuito. Assim, a resistência total ou equivalente do circuito de 3 resistores será da ordem de 2,14 kΩ. A corrente total será encontrada dividindo-se a tensão da fonte de alimentação pela resistência total ou equivalente, determinando-se o valor de 2,34 mA. A tensão sobre R1 será encontrada aplicando-se a lei de Ohm neste resistor, determinando-se o valor de 2,34 volts. Por sua vez, a tensão resultante em R2 e R3 será encontrada aplicando-se a lei de Kirchhoff para tensões na malha formada por V1, R1 e R2 em paralelo com R3, encontrando-se 2,66 volts. Percebam que esta tensão é a diferença entre a tensão da fonte de alimentação de 5 volts menos a queda de tensão no resistor R1. Por fim, as correntes nos resistores R2 e R3 serão encontradas aplicando-se a lei de Ohm nos mesmos. Assim, para IR2 teremos 2,22 mA e para IR3 teremos 0,12 mA. A análise dos nós consiste em se identificar as grandezas do circuito e identificar também os nós formados pelas conexões dos componentes do circuito. Assim, o nó zero é colocado na referência, ou seja, na conexão ao GND ou massa ou terra do circuito e terá tensão de 0 volts. O nó 1 está identificado pela conexão entre a fonte V1 e o resistor R1 e a sua tensão será igual à da fonte V1, que está conectada entre este nó e o nó zero. E o nó 2 é a conexão entre R1, R2 e R3 e a sua tensão precisará ser determinada. Assim, temos um circuito com 3 nós, em que 2 tensões são conhecidas, a tensão no nó 0, que é 0 volts, e a tensão no nó 1, que é de 5 volts, e precisaremos calcular a tensão no nó 2. Desta maneira, como temos uma variável a ser calculada, a equação resultante será de primeira ordem e iremos resolver um sistema também de primeira ordem. Aplicando-se a lei de Kirchhoff para correntes no nó 2, lembrando que a técnica determina que as correntes são escritas saindo a partir do nó 2, portanto, a corrente que circula pelo resistor R1 não terá o sentido da cor cinza que está colocada no circuito, e sim será determinada como V2 menos V1 sobre R1, ou seja, é a tensão do nó 2 menos a tensão do nó 1 dividida pela resistência R1. Então teremos V2 menos V1 sobre R1. Por sua vez, a corrente no resistor R2 e R2 coincide neste caso com a diferença de potencial do nó 2 menos o nó 0 sobre R2. Então, neste caso, V2 sobre R2. Do mesmo modo, a corrente saindo do nó 2 para o resistor R3 coincide com a corrente IR3 e será
a tensão do nó 2 menos a tensão do nó 0 sobre a resistência R3, portanto V2 sobre R3. Estas somas têm que resultar em zero, conforme determina a lei de Kirchhoff para correntes. Assim, encontramos a equação V2 sobre R1 mais V2 sobre R2 mais V2 sobre R3 é igual a V1 sobre R1. Isolando a tensão V2, podemos calculá-la de maneira direta, substituindo o valor dos resistores e da fonte de alimentação nas variáveis da equação, encontrando-se para V2 o valor de 2,66 volts, que foi o valor encontrado anteriormente na análise simplificada. A partir daí, podemos obter as tensões sobre o resistor R1, que é V1 menos V2, neste caso 5 menos 2,66, resultando em 2,34 volts, e a tensão VR2 é igual à tensão do nó 2, 2,66 volts, que é igual à tensão no resistor 3, ou seja, VR3. Por fim, podemos calcular as correntes nos três resistores aplicando a lei de Ohm em cada um deles, a partir das tensões calculadas anteriormente, encontrando-se para IR1 2,34 mA, para IR2 2,22 mA e por fim para IR3 0,12 mA. Estes valores também coincidem com aqueles encontrados anteriormente na análise simplificada. Vamos realizar agora a demonstração da aula de Laboratório de Circuitos Elétricos 1, utilizando o laboratório remoto Vizir para o estudo da técnica de análise dos nós. Inicialmente, faça o acesso ao laboratório remoto. A seguir, clique em Circuitos 1, Iniciar experimento. Nesta aula de laboratório, vamos implementar um circuito formado por uma fonte de tensão contínua de 5 volts, conectado em um circuito de 3 resistores, sendo eles R1 de 1000 ohms, R2 de 1200 ohms e R3 de 22.000 ohms. Este conjunto forma um circuito misto, ou seja, uma associação série paralela de resistores. Inicialmente implementamos o circuito no Vizir, medindo a tensão sobre R2 e R3, esperando encontrar um valor da ordem de 2,66 volts. Medimos também a corrente total do circuito, esperando encontrar uma corrente de 2,34 mA. Estas medições iniciais têm por objetivo verificar se o circuito está implementado corretamente e funcionando de maneira esperada. A resistência total também pode ser medida, esperando-se encontrar algo da ordem de 2,14 kΩ. Estes valores foram obtidos fazendo-se uma análise inicial, utilizando associação de resistores, lei de Ohm e leis de Kirchhoff para tensões e para correntes. No laboratório remoto, vamos então inicialmente localizar os componentes, o resistor de 1K, 1,2K e de 22K. Vamos implementar o circuito série paralelo, em que R1 está em série com R2, que está em paralelo com R3. Interconectamos os resistores na sua parte superior e também na parte inferior, formando então o conjunto série paralelo de resistores. Podemos medir a resistência total conectando o multímetro em R1 e na conexão de R2 com R3. Encontramos então, ajustando a escala adequadamente do multímetro para 20 kΩ, por exemplo, vamos encontrar a resistência de 2,10 kΩ, que está próxima ao valor esperado de 2,14 kΩ. Agora conectamos a fonte de alimentação,
ao circuito. Ajustamos a fonte de alimentação para 5 volts. O multímetro ajustamos para a posição de 20 volts e realizamos a medição da tensão da fonte, que é de 5 volts. Conectamos a ponteira positiva do multímetro para medir a tensão em R2 e R3. Encontrando 2,65 volts, lembrando que o valor esperado é da ordem de 2,66 volts. Vamos abrir o circuito e medir a corrente no mesmo. Lembrando que o multímetro deve ser ligado em série com o ponto onde se deseja medir a corrente. Ajustamos a escala para 20 mA e realizamos a medição, encontrando 2,37 mA para a corrente do circuito. Então, estas primeiras medições foram realizadas para verificar se o circuito está funcionando de maneira correta. Agora vamos realizar as medições para comprovar a técnica de análise dos nós. Para tanto, vamos medir as tensões nos nós do circuito, registrando os valores aqui na tabela 1, e a corrente do circuito registrando os valores na tabela 2. Assim, vamos começar medindo as tensões do circuito. Vamos desconectar o multímetro. Inicialmente, vamos medir a tensão da fonte de alimentação. Vamos ligar o circuito até a fonte. Ajustamos o multímetro para a escala de 20 volts, a fonte já está ajustada para 5 volts e medimos a tensão da fonte de alimentação como sendo de 5 volts. Medimos a queda de tensão no resistor R1, encontrando 2,35 volts, e finalmente medimos a tensão na associação de R2 com R3, encontrando 2,65 volts. Estes valores devem ser, então, registrados na tabela 1. Agora vamos medir as correntes do circuito e registrar os valores na tabela 2. Com a medição realizada anteriormente, já podemos comprovar a análise dos nós. De todo modo, vamos medir também as correntes do circuito. Vamos desligar o multímetro, medir novamente a corrente total, que é a corrente que sai da fonte de alimentação e circula pelo resistor R1, que tem a mesma corrente, então, encontrando-se 2,37 mA. Desconectamos o multímetro, vamos conectar a fonte de volta ao circuito e agora, para medir a corrente no resistor R2, precisamos deslocá-lo do seu ponto de conexão para poder abrir a sua conexão e medir a corrente. Então, conectamos ele de volta aqui no terminal de GND, visto que aqui no visir não conseguimos levantar apenas um ponto do resistor, o que seria possível, por exemplo, numa implementação de laboratório presencial, em que poderíamos manter o resistor nesta posição, simplesmente levantando da matriz de contatos o ponto superior e conectando o multímetro em série. Como aqui no visir isto não é possível, então retiramos ele da sua posição inicial e colocamos em uma posição livre da matriz de contatos. Agora, então, temos o multímetro conectado em série com o resistor R2 e vamos medir a sua corrente, encontrando 2,25 mA. Após esta medição, levamos o resistor de volta à sua posição original e finalmente vamos abrir o circuito para medir a corrente em R3. Encontramos agora o valor de 0,12 mA. Então, estes valores são
registrados na tabela 2 e comparados com os valores calculados anteriormente. Então, nesta aula de laboratório, utilizando o laboratório remoto Visir, estudamos um circuito para comprovar a análise dos nós. Agradecemos a atenção de vocês e até as próximas aulas.